Olá, nós somos o Ciência Feminina. Eu sou a Isabela. E eu sou a Natália, e hoje a gente trouxe mais uma mulher para participar do nosso quadro Ciência Feminina Entrevista, que é um quadro aqui do canal onde a gente procura trazer convidadas para contribuir com algumas discussões e suas vivências e experiências. Então, se vocês gostarem, nos contem aqui nos comentários para a gente continuar fazendo esse quadro. E também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando nossos conteúdos e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Hoje nós estamos aqui com a Betânia Nascimento, que é a primeira bailarina negra brasileira a desempenhar como primeira bailarina em uma companhia de balé internacional. Boa tarde. Ela também é filha da Maria Beatriz Nascimento, foi uma importante historiadora, professora, roteirista, poeta e ativista do movimento negro aqui no Brasil. Inclusive, a gente contou um pouquinho da história dela lá no nosso Instagram, @Ciência Feminina. Vão lá dar uma olhada e conferir. E foi nessas postagens que a gente teve a honra de ter a possibilidade de entrar em contato com a Betânia, através de uma prima dela, para a gente fazer esse bate-papo sobre as próprias vivências dela e também sobre o legado da mãe dela. E antes da gente começar essa conversa, começar as perguntas, a gente gostaria que ela se apresentasse um pouco para vocês e falasse um oizinho para vocês antes da gente começar. Oi, pessoal. Meu nome é Betânia Nascimento Freitas Gomes, nome longo. Beatriz Nascimento e Josa Freitas Gomes, né? Eu nasci no Rio de Janeiro e decidi me tornar bailarina ainda na adolescência, na pré-adolescência. Eu fui aluna do professor, a princípio fui aluna do professor Johnny Franklin, né, que tinha uma academia no Rio de Janeiro, que foi um dos primeiros bailarinos do Balé de São Paulo, muitos anos atrás, e depois eu ingressei para a Escola do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a Escola Maria Helena, que esse ano completa, eu acho que 93 ou 94 anos. A partir do momento que eu entrei para a Maria Helena, eu segui a carreira profissional, e depois de me formar pela escola e ter uma breve passagem pelo Corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, eu me mudei para Nova York como uma bolsista, ganhei uma bolsa de estudos para estudar no Dance Theater of Harlem, traduzindo para português, Teatro de Dança do Harlem, e entrei como aluna, depois me tornei bailarina da companhia e passei por todos os postos, vamos dizer, subindo de corpo de baile a primeira bailarina da companhia. A minha carreira é muito traçada e muito guiada pelos ideais e pelo legado da minha mãe, que foi uma pessoa que me influenciou muito como mulher negra no Brasil, e até hoje o trabalho de minha mãe e o legado da minha mãe influencia a minha carreira, não só como bailarina, mas hoje já sou fisicamente, vamos dizer, aposentada, né? Hoje sou professora, coach, coreógrafa aqui nos Estados Unidos. Eu moro em Nova York com meu filho. Eu também sou mãe solo e por escolha decidi ser mãe, sem pressão de casamento ou qualquer coisa parecida, né? Então, assim, eu sempre declaro isso porque eu acho que é muito importante que a questão da mulher seja dita, seja escutada quando nós chegamos a esse ponto de dar a vida ou não. Eu acho que é uma escolha e um poder que nós temos e há de ser conversado e discutido. Então, eu sempre trago aqui que a minha maternidade foi um ato de liberdade, porque eu decidi seguir solo, seguir como mãe, sem um casamento ou uma união civil, uma união sólida, e não me arrependo. Hoje eu vivo com meu filho aqui em Nova York, que nasceu no Rio de Janeiro, mas eu me mudei com a Arjan, para Nova York quando a Arjan tinha 9 aninhos. E desde então ele se realfabetizou nos States, fala 2 línguas, fala inglês, fala português do Brasil, e eu tenho muito orgulho dos meus movimentos e muito orgulho do meu filho também de ter
essa, Que legal. essa versatilidade de se tornar um cidadão do mundo. É isso. Caramba, muito legal. É legal você trazer esse tópico, essa pauta porque a maternidade, querendo ou não, ainda é um tabu, né? Muito para mulher, pra vida profissional, enfim. Sim, E a maternidade solo, né? Mãe solo, ainda é muito tabu mesmo. Muito tabu. E eu encarei muitas dificuldades e muito preconceito. Não só na sociedade em si, porque eu tive meu filho no Brasil, mas também muito preconceito dentro da própria família, né, na estrutura familiar, principalmente pelo lado masculino da família. Então, assim, é uma situação que é uma luta que vai ser ainda de muitos anos para a mulher poder tomar suas decisões quanto ao seu poder de dar a vida ou não, sem interferência do patriarcado, né? Sim. Porque muitos ainda estão condicionados ao patriarcado que acha que deve decidir pelos nossos corpos. E no momento que eu decidi ser mãe, eu tinha saído de um relacionamento, tinha tido um relacionamento, vamos dizer, um namoro, de verão na Turquia. Eu tinha viajado para a Turquia, estava num país totalmente diferente do meu, totalmente diferente daqui dos Estados Unidos, e então outra cultura. Ele tem, né? Tinha, ainda mais naquela época, fazem 14 anos, né? Que o Arjan nasceu. O Arjan está com 14 anos, nosso filho. Ele, além de ser bem mais jovem, bem mais jovem do que eu. A gente tem uma diferença de idade muito grande, eu e o pai do meu filho. Foi muito difícil para ele entender, aceitar, mas como eu já sou mais velha do que ele, eu segui em frente. E naquele momento eu entendi o poder da decisão do seu corpo. Se você quer ou se você não quer. Muitas mulheres poderiam ter decidido não, pelas circunstâncias, pela questão cultural, né? Pelo buraco cultural entre a gente, pela diferença cultural que nós tínhamos. Ele sendo de família muçulmana, embora ele não pratique loucamente o islamismo, mas ele sendo de origem muçulmana, de família muçulmana, e eu sendo de origem afro-brasileira e cabo-verdiana, onde no meu lado cabo-verdiano as minhas avós já tinham um histórico de serem mães solteiras, né? De serem mães solo. Não sei como é que... Hoje em dia não se usa tantos termos assim, mãe solteira, dizem mãe solo. Sempre muda um pouco o termo para também não ficar um termo pejorativo, pesado para ele. Que eu concordo. Até quando nós estamos nessa situação, a gente se vê dizendo... né, esses termos e esses rótulos que a sociedade impôs para a gente. É muito difícil. E aí, durante essa caminhada, nessa última caminhada de 14 anos, eu aprendi muito. Né? Eu ainda estou aprendendo, mas eu aprendi muito, principalmente quanto ao poder da escolha da mulher no mundo ocidental. Né? Então, assim, é algo que eu sempre trago, que eu gosto muito de falar, de conversar, porque eu senti isso na pele, eu senti isso no corpo, e as críticas vieram perguntas como: ué, você casou? E eu venho de um lado da minha família de mulheres, do meu lado paterno, minha avó e minha tataravó, que foram mulheres que não casaram para terem seus filhos e se tornarem matriarcas, né? A minha tataravó, que a gente chama de Nha Chiquinha, que é de Cabo Verde, é uma ancestral, ela decidiu, né? Ela teve o seu filho, que é o meu bisavô, sozinha, e a partir daí o nome Gomes, que é o nome que eu tenho, que é o nome que meu filho tem, vem a partir dela. Não é um nome que vem do patriarcado, é um nome que vem do matriarcado, mas isso é a África Ocidental, né? Isso é a costa da África Ocidental, onde há muito matriarcado, onde apesar da África também ter
todos os lugares têm o machismo e a misoginia, né? Ali é um pouco diferente, é menos... Se há um entendimento maior do matriarcado, né? Quando a mulher, como a minha tataravó se chamava, e até hoje é chamada como minha Chiquinha, Dona Chiquinha, né? E ela tinha uma força, ela teve uma força muito grande, criou esses filhos sozinha, e daí vem o nosso nome dessa família grande em Cabo Verde, chamado Gomes Monteiro, mas o Gomes está ali, esse Gomes é um carimbo dela, que é desse matriarcado. E aí, engraçado que, né, muitos e muitos anos depois, eu venho a ter ser mãe solo, e com as questões com o meu ex-namorado, pai do meu filho, eu tive que registrar o meu filho só com o meu nome. E aí foi muito interessante, porque aí meu irmão e meu pai vieram me contar essa história da minha tataravó, que esse nome Gomes se perpetua. E agora, né, vamos ver. Ainda, né, o pai do meu filho se aproximou recentemente. Então, assim, eu não sei se o Arjan vai mudar e colocar no último nome o nome do pai dele, que é um nome bem complicado, que eu não vou nem falar aqui. É um nome médio asiático, nome. Mas, assim, ainda se perpetua esse nome. Então, se chegar um momento que o Arjan se torne pai, eu espero que isso chegue um dia, esse Gomes se perpetua mais algumas gerações que vêm dessa mãe. Então, eu acho muito interessante. E minha família no Brasil também, a minha avó, eu aprendi matriarcado através da minha avó Rubina, mãe da minha mãe, Beatriz Nascimento, que foi uma mulher muito forte, que foi uma mulher que manteve a sua palavra quanto os seus ideais e quanto os seus, né, quanto as suas leis, vamos dizer, que ela mesma propôs dentro da família. O meu avô, Francisco, amava muito a minha avó, eles tinham um entendimento que eram só deles, e o vovô tinha um grande respeito pela minha avó. Eu nunca vi meu avô, e nunca se soube de nenhum momento em que meu avô levantou a voz para minha avó, ou colocou minha avó em segundo lugar. Pelo contrário, meu avô sempre colocou ela em primeiro lugar. Então, tivemos essa sorte de ter esse matriarcado. Eu tive essa sorte de crescer em famílias matriarcais, de ser descendente dessas famílias matriarcais. Então, o meu ato de maternidade é um ato de matriarcado. Eu sigo a linhagem das minhas avós, as minhas ancestrais. Eu tenho muito, muito orgulho disso. E eu espero que um dia a sociedade ocidental melhore e entenda que, né, o matriarcado faz homens melhores, faz homens mais sensíveis, né, fazem homens que são cavalheiros, né? Recentemente na escola, a professora do Arjan falou, ele é muito cavalheiro, né? Assim, que legal, nossa, muito legal ver esse relato. Um menino de 14 anos ser chamado de cavalheiro, eu acho, hoje em dia, eu acho muito legal, eu fiquei muito orgulhosa e eu devo tudo isso às minhas ancestrais, com certeza. Nossa, muito legal. Então, agora mudando um pouco de assunto, mas não tanto, né? A gente abriu para algumas perguntas lá pelo nosso Instagram, @ciênciafeminina, e algumas dessas perguntas que a gente vai conduzir aqui foram feitas pelos nossos seguidores. A primeira pergunta, que eu acho que você deve ouvir bastante, por sinal, é quando e como você se deu conta de que você era filha de uma mulher poderosa e extremamente importante para o movimento negro brasileiro? Quando você percebeu que você estava inserida em algo tão grandioso assim? Eu acho que eu nunca percebi, como eu sempre respondo, a percepção do filho, né? Muitos de nós percebemos nossas mães como simplesmente nossas mães, nossas matrizes, né? Então, sendo filha dessa matriz, vamos dizer, eu nunca tive um momento de perceber, né? Sempre esteve ali.
Eu acho que sempre esteve desde a barriga, né? Porque quando somos uns, né? Quando somos um feto, vamos dizer, a gente escuta primeiro a voz delas, né? Depois a voz é o peito, e depois do peito é uma pessoa. Então, assim, eu sempre vou pelo fato de ouvir a voz, porque a voz já estava atuando, a voz da Beatriz. Ela já estava atuando na universidade, ela já estava pensando, ela já te questionava desde criança. Então, eu percebi esse poder e eu percebi essa busca e essa luta, esse movimento dela, com certeza desde a barriga. Eu não teve um dia que, ela é a Beatriz. Não, ela sempre foi mamãe, né? E depois... e sempre foi mamãe. Então, assim, eu percebia enquanto eu crescia, né? Eu percebia enquanto eu crescia, mas é difícil porque é uma mãe como outra qualquer, como todas as outras mães, né? Com as suas dificuldades, com as suas batalhas, né? Com as suas cargas emocionais. Então, era uma mãe para mim. E eu percebia que tinha uma palavra constante saindo da voz da minha mãe, que era negro, o negro, o negro, o negro. Então, assim, como criança, eu percebia que tinha uma questão de ser negro. E que, sem dúvida nenhuma, eu estava incluída com todos os outros em uma comunidade, em uma etnia. Isso aí, sem dúvida nenhuma, eu sempre percebi. Não teve nenhum momento que eu me questionei. Eu até brincava com as minhas amigas e fazia umas perguntas bobas para a mamãe, que ela ficava até irritada, assim, Betânia, para de perguntar isso. Que isso, Betânia? Eu perguntava, será que dá para ficar branca um dia? Olha que ninguém vai ficar agora. Será que dá para ficar branca um dia, mãe? Olha só, de repente estou clareando, a minha mãe ficava pé da vida. Eu fazia, mas era para provocar, uma brincadeira. Não sei nem se eu deveria estar falando isso aqui, porque as pessoas falam, filha de Beatriz Nascimento, que ser branca um dia. Não é isso. É a curiosidade da criança, é o desenvolvimento do ser humano mesmo, que tem suas questões. Então, assim, eu percebi assim, eu sabia quem ela era, e tanto que eu trazia essas brincadeiras de vez em quando. E outras brincadeiras de vez em quando que a minha mãe me falava, para com isso, para com isso. E, né, foi por aí que, era nessas conversas de mãe e filha, que eu percebi a sua grandiosidade e a sua... e o seu trabalho, né, o seu movimento, o seu legado. Então, quando é que você percebeu que você era filha de Beatriz? Eu nunca percebi, eu sempre fui. Como ela diz, onde eu estou, eu sou. Eu estive e eu sempre fui. O filhote, como ela chamava, né? O filhote dela. Legal. Então, foi uma coisa natural, né? Desde o nascimento, como você disse. Sempre foi uma coisa natural e orgânica mesmo, sabe? A relação e o entendimento entre nós duas. Sempre houve uma grande amizade. Eu sei que nem todas as mães e filhas têm essa grande amizade, mas nós duas tínhamos uma grande, grande amizade. Nós éramos melhores amigas. Então, assim, é um fator importante para dizer aqui. Sim, com certeza. Bom, falando um pouco mais da sua mãe, a gente queria saber se você tem alguma coisa para contar para a gente sobre ela que não costuma ser divulgado, né? Sobre a mulher, a mãe, quem era a Beatriz em casa. Por aí. Beatriz, quando eu falo dela, eu falo muito abertamente, eu sou muito transparente quanto à minha mãe, né? Ela era uma mulher jovem, né? Que minha mãe ainda me teve relativamente jovem, e com que tinha outras coisas para fazer,
que tinha outros deveres, vamos dizer, que tinha não outra coisa para fazer, mas assim, que tinha um dever muito grande nesse mundo. Ela tinha que cumprir um dever. E isso eu entendia. Então, assim, como mãe, muitas vezes ela teve que... Nós tivemos momentos de separação física, né? Porque ela tinha que fazer as viagens, porque ela tinha que fazer as pesquisas, e as pesquisas eram da Beatriz eram físicas mesmo. Ela era pesquisadora na época. Falava Beatriz Nascimento, historiadora, pesquisadora. Então, eu entendia que a pesquisa era a pesquisa de campo, era a pesquisa física. Ela não entrava, não tinha computador, não era só ler livros, né? Então, ela tinha que pegar o avião, pegar o ônibus, pegar ela e os companheiros dela de luta, de militância, de estudos, de pesquisa, faziam viagens para outros lugares, né? Para Minas, para estudar os quilombos, né? Para a África, tudo isso em relação ao estudo dela, a obra dela, que é em relação ao quilombo, né? Que é a maior prova dela, vamos dizer, a maior obra dela é em relação ao quilombo. Então, houve momentos de separação física, que não foi fácil para nós duas, né? Tanto para mim quanto para ela, que foi muito difícil, mas havia, como eu falei antes, havia uma amizade muito grande e havia um entendimento e um cuidado muito grande de mim para ela, até assim, ao ponto de eu me achar um pouco mais velha que minha mãe, me achar também uma mãe da minha mãe, ou uma irmã da minha mãe, né? Dentro daquela casa onde eu vivi, eu não fui só criada pela minha mãe, nisso eu também fui criada pelas minhas tias. Eu acredito, ainda não é comprovado totalmente, mas minha mãe acreditava, e eu acredito, e muitos de nós acreditamos, que a nossa família vem de um quilombo por causa dos hábitos que a gente mantém na família até hoje, né? Ninguém larga ninguém, todo mundo se cuida. Tá um na Alemanha, tá eu aqui nos Estados Unidos, tem outra, vários no Brasil. E a gente tá, eu e meus primos de primeiro grau, e até os priminhos de segundo grau, os filhos dos nossos primos, somos uma família muito unida. Então, assim, isso prevaleceu muito, ainda prevalece na nossa vida cotidiana. Então, eu tinha o apoio das minhas tias, mas a minha mãe era, sempre para mim, ela foi a mãe perfeita para mim. Cada um tem o seu, né? O filho que merece, vamos dizer, e a mãe que merece. Eu acho que tanto minha mãe quanto meu pai me prepararam bastante para ser uma cidadã do mundo. Aquela história de pais que preparam o filho para o mundo. Minha mãe e meu pai me prepararam para o mundo. Foi doloroso em alguns momentos, em muitos momentos? Foi. Não vou dizer que não, né? Sensação de abandono, saudade, essas coisas, né? Fizeram parte da minha infância, fizeram parte da minha adolescência, da minha pré-adolescência. Ora, como é que ela fez Ori? Eu não estava ali, entendeu? Foram 10 anos, então foram muitos anos e muitos momentos da minha vida que minha mãe saía, ficava um mês, 2 meses fora e voltava. Mas eu sempre teve essa família, sempre foi unida. Mas assim, como não amar essa pessoa maravilhosa? Tá? Como não se apaixonar por ela? Porque ela era realmente uma pessoa digna, transparente, que não falava mal dos outros, que era justa com as pessoas, que acolhia muitos amigos em dificuldade. Beatriz era isso, Beatriz era uma coisa assim, as pessoas amavam minha mãe conversava com todos, da pessoa, da moradora de rua, ao colega, ao amigo que era até escrevi isso no livro, no prefácio, na introdução do livro do CPA.
né? Que eu falo que ela conversava com um morador de rua, a ter o amigo e também conversar e ter a amizade com um dos filhos da antiga família real brasileira, do Orleans e Bragança. Minha mãe era uma pessoa assim. Ela tinha ela era um negócio grande. Então, assim, a minha mãe não tinha estratégias de se tornar o centro das atenções. Ela naturalmente era uma pessoa que, quando entrava num lugar, aí sim eu também percebia isso quando menina, que quando a gente entrava, chegava com ela em algum lugar, né? Muitas vezes ela me levava com ela também, isso foi parte também de ser uma mãe divorciada, né? Que meu pai e minha mãe se separaram quando eu era pequena, e essa questão de também estar sozinha com a sua filha. Muitas vezes eu tive que ir com a minha mãe para reuniões, para eventos. Ela não tinha com quem me deixar, nem todas as vezes minhas tias ou meus tios estavam disponíveis, então pega a Betânia e leva. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu fui a São Paulo e peguei o avião, toda animadinha, eu era pequena, e teve uma reunião, e eu era muito pequena, devia ter uns 5 anos, mas eu me lembro de estar debaixo da mesa e brincar, tá brincando debaixo da mesa e acabar tirando uma soneca, que eu gosto de uma soneca, acabar dormindo debaixo da mesa de reunião. E assim, eu cresci ouvindo, né? A criança escuta também, né? Então eu cresci ouvindo. E ela era essa pessoa. Minha mãe não era uma pessoa que queria só ser ela o centro das atenções. Pelo contrário, ela era muito, ela abrangia muito, ela era muito abrangente, ela era muito acolhedora. E ela falava a verdade. Nas horas da verdade, ela falava as verdades. Mas ela nunca foi uma pessoa que entrava numa competição pela exclusividade ou por estar no centro, ser o centro das atenções. Beatriz era muito natural quanto a ela mesma. Ela era muito genuína e muito sensível com isso também. Então, assim, é isso que eu tenho a dizer da minha mãe, que, de repente, eu não sei se as pessoas sabem, mas ela era essa pessoa, assim, que todo mundo amava ela. Ela era, assim, colegas de escola, os irmãos mais velhos. Ela, uma vez, foi para minha escola fazer uma palestra, e eu era, sei lá, eu acho que eu estava na segunda série, na terceira série. E aí chegou minha mãe, ela foi fazer lá uma palestra pro pessoal que já estava indo para o ensino médio. E aí o pessoal mais velho veio, ai, Betânia, sua mãe é o máximo. E eu estava orgulhosa. E eu falei, os mais velhos estão vindo falar comigo. E eu ficava toda... E aí eu podia ter uma conversa com os mais velhos, porque eu tinha essa mãe que era o maior barato. Betânia, sua mãe é o maior barato, vem cá conversar com a gente. Eu largava meus coleguinhas, ia lá, sentava no meio dos mais velhos, e eu estava me sentindo também, porque eu sabia que eu tinha essa mãe, vamos dizer, super cool, né? E eu sinto que a energia dela continua com a gente até hoje. Muitas pessoas, né? Essa coisa de ter trazido ela de volta, de estar nesse trabalho de trazer, né, o legado dela para ser cada vez mais visto e escutado, tirar ela do apagamento, né? Então, assim, e quanto mais as pessoas vão descobrindo, se apaixonam, essa energia ficou. Porque a gente também vê que dentro das universidades a gente às vezes fala muito sobre ela e tudo mais, mas não é algo que é passado para a sociedade como um todo, né? Eu acho que é algo que precisa ser mais visto, mais valorizado. A história dela é tão maravilhosa e tão poucas pessoas, principalmente brasileiros, sabem dela. Então eu acho que é algo que tem que sair um pouco de dentro da universidade e passar para a sociedade como um todo. E se as pessoas não sabem que envolveu essa entrevista, não sabem que era uma coisa exclusiva, mamãe realmente queria sair só desse acadêmico, ela queria expandir para fora. Uma das últimas, né, vamos dizer, o desejo dela era realmente expandir para fora, expandir para o mundo, sair do acadêmico. Ela estava meio se sentindo sufocada pelo acadêmico.
né? Eu posso dizer isso. Eu tenho o direito de dizer isso. A academia pode até ficar meio assim comigo, mas é verdade. E eu estou trabalhando no momento na tradução dela, né? Acabou de sair há um mês atrás um artigo sobre ela aqui, numa revista Antitope, que é uma revista online importantíssima aqui nos Estados Unidos e na Inglaterra. Na Inglaterra. E a mamãe saiu a primeira tradução de um dos textos dela, né? E eu ainda estou nesse trabalho de tradução que vai sair aí em breve, um trabalho maior com traduções para inglês, a princípio, sobre mamãe. Mas, assim, eu fiz outras coisas esse último ano, durante a pandemia mesmo, que foi uma reportagem na Elle Magazine com Rainara Negreiros, que é uma jornalista, fashion influencer, linda e maravilhosa de São Paulo, e ela fez uma entrevista, uma reportagem sobre minha mãe, e que fala sobre a maneira de Beatriz Nascimento se vestir, como é que era o estilo de Beatriz Nascimento, e foi muito legal essa experiência, porque aí traz a mulher, a beleza, tudo isso, todas essas outras coisas que sim, por isso que tem que sair do acadêmico, para todas as mulheres poderem ver, e principalmente as mulheres afro-brasileiras, ver essa representatividade, entendeu? Dessa beleza, que a gente não é só beleza para o carnaval e para a Globeleza, entendeu? A gente não é só beleza para ser funkeira, não estou desmerecendo ninguém em nenhuma profissão, mas nós temos, a gente tem que abrir, porque principalmente a mulher negra no Brasil, sendo a base da pirâmide da sociedade, fica muito limitada. E essas representatividades são muito importantes para jovens, crianças e também mulheres que nunca viram ainda, né? Mulheres em todas as idades, que não tiveram a chance de ver. Então, assim, quando veio essa reportagem, esse trabalho que, né, essa reportagem tão linda que a Rainara fez na Elle, ela fez na Elle Magazine do Brasil, eu fiquei muito feliz para ver nesse outro lado de Beatriz, o lado do feminino, o lado da beleza, o lado de gostar de se vestir, de gostar de estar bonita, se ela usava maquiagem, se ela não usava maquiagem, porque ela sempre usou cabelo natural, ela nunca se entregou a alisantes, de repente lá no começo, antes de eu nascer. Mas depois eu sempre tive essa imagem da mulher com cabelo natural, que não precisava de maquiagem para ser bonita, que era muito bonita. Mas, do outro lado, eu, me tornando bailarina, sendo bailarina clássica, sou diferente. Não é porque minha mãe era de um jeito que eu ia ser também exatamente a mesma coisa. Já eu não, já alisei cabelo, usei aplique, eu tenho uma influência muito pop, da música pop, das minhas ídolas, que, né, de ver as afro-americanas e com cabelão, eu queria também, sabe? Quando chegou Beyoncé, eu pirei. Então, assim, né, eu teve Janet Jackson, mas eu não senti a mesma vibe. Né, até também as outras pop artists, como Madonna. Eu sou bailarina, então, para mim, eu sou diferente. Eu assumo que eu usei meu cabelo de várias maneiras. Até tive uma época, fiz um show aqui em Nova York, quando era muito jovem. Quando eu entrei para a companhia do Teatro de Dança do Harlem, foi meu primeiro ano. Eu fiz um show aqui ganhei um dinheirinho, claro, aquele dinheiro extra, né? Que dá para pagar as contas, que ajuda a pagar as contas. Eu fiz um show que eu pintei meu cabelo de louro, assim, naquela época. Então, assim, eu sempre brinquei, explorei, e eu amo maquiagem, mas é porque também outras influências que eu tive na vida das minhas tias. Eu tinha uma tia que gostava muito de maquiagem, que trazia maquiagem do exterior, que tinha a tia Ana, que era mais fashion, e aí eu ficava louca, aquele palete de uma vez, ela tinha um palete
de glosses. A dela cresceu, depois ela falou, você é que nem a Bethânia, fica traquinando e mexendo, estragando minhas maquiagens. Até eu e minha prima, a gente ri dessa declaração da tia Ana, porque eu entrava no armário das minhas tias e eu fazia uma zona, eu passava batom. Então, assim, no dia que eu tive que entrar no palco e passar maquiagem, era aquele momento, assim, é um momento precioso da minha vida. Eu sempre amei maquiagem. Quer dizer, vamos dizer que eu sempre fui mais perua do que a minha mãe. Mas isso sou eu, né? Exatamente. Volta aquela coisa de que nós temos o direito de ter escolhas, né? Ser mulher é ser diferente, é ser colorido, é ser a procriadora de tantas outras coisas, que não é só também botar filho no mundo, é trazer as cores para o rosto, é trazer as cores para o cabelo. Nós começamos essas coisas sempre, nós lideramos, por mais que, né, temos o apoio dos homens, LGBT principalmente, mas nós temos essa coisa do pintar, nós sempre mantivemos, eu sempre gostei, mas Beatriz não era assim. Beatriz era sempre uma coisa mais natural, ela explorava mais os brincos, as pulseiras, as vestimentas, as cores, né? E era muito legal. Então, assim, eu fiquei muito feliz com essa entrevista, com essa reportagem, porque mostra os outros lados da Beatriz, que eram tão legais, né? Que eram tão valiosos. E o lado de mãe também, que também foi muito legal, porque muita coisa que hoje mostra que ela, na internet, memes, posts de mãe falando para a filha, você é linda, tenha orgulho da sua cor, tenha orgulho do seu cabelo, você não tem nada de feio em você. Isso minha mãe já fazia em mim, ó. E uma engraçada, que aqui nos States, e no Brasil também pega muito na nossa comunidade, na comunidade negra também, essa coisa de chamar de rainha, queen. E a minha mãe me chamava de rainha, ó. Então, quando vê essa coisa de chamar uma e outra de queen, de rainha, a minha mãe me chamava de rainha da mamãe. Então, isso me dava uma autoconfiança e me fortificou muito, me deu muita força para seguir essa carreira que, né, não foi feita para mim, não foi feita para minha imagem, né? A carreira de bailarina clássica, né? E até hoje eu estou nesse trabalho aí de cada vez mais abrir essa profissão para bailarinas, principalmente, que quando é o caso da mulher, é sempre mais, vamos combinar, né? Que são bem mais complexas nossas questões. Essa pequena raiz, vamos dizer, essa pequena plantinha, né, essa pequena semente que minha mãe plantou em mim dizendo rainha, ficou até hoje fica, porque é uma autoconfiança que ela me ela me passou, né, a coroa, vamos dizer, ela falou, você vai conseguir, ela sempre disse isso. Então isso, eu acho que também como mãe é muito importante. E eu gosto de trazer isso quando as pessoas vêm. Eu não vou falar da Beatriz tanto como a intelectual, eu vou falar dessa pessoa, essa força feminina, né? Que muitas mulheres negras não têm ainda, hoje, eu acredito, nem tempo para poder estar tendo essa conversa, porque tem que sair para trabalhar, porque chega em casa exausta, porque tem tanta coisa para fazer, porque tem falta de dinheiro, né? Porque a profissão não é aquela que ela realmente gostaria de ter, que ela realmente escolheu ter. Então, mas mesmo assim, eu vou sempre falar isso, porque, de repente, eu sei como é que é o estresse e a pressão de ser mãe nos dias de hoje, onde você tem que ter profissão, dinheiro, casa, carro, tudo nas suas costas, é super a Mulher Maravilha, e de vez em quando fica difícil você lembrar de parar com a sua filha, principalmente, falar, filha, vai dar certo. Você está me vendo desse jeito, mas você vai conseguir, né? Então, assim,
Minha mãe nunca questionou, e eu sei que de outras mães que já questionaram suas filhas, né? Nunca questionou por que ser bailarina? Por que ser bailarina clássica? Pelo contrário. No momento que eu escolhi, ela falou, é isso. Eu falava, não é não. Ela falou, é isso sim. E ela fez 3 poemas para mim, né? A poetisa Beatriz fez 3 poemas para mim. E um deles, que é um dos que eu mais gosto, que fica assim, o meu mantra, é o que ela no final chega e diz, nunca deixe de dançar, né? Nunca deixe de dançar. E eu fico assim, sempre isso volta, porque agora, né, eu mesmo, uma mulher mais velha, né, vou fazer minha aula de balé sim, danço quando tem que dançar. Eu acho que as condições de vida, as oportunidades não estão aí para ser aquela bailarina de palco, nem é isso também, já estou no outro pensamento, no outro nível artístico que eu amo, que eu adoro ser professora, eu adoro ser coach, E eu gosto muito, também amo ser coreógrafa, quero me desenvolver como coreógrafa ainda mais, mas eu também vejo que há barreiras e grandes dificuldades quando uma mulher quer entrar nessa área que é dominada pelo homem. Que se você vai ver, coreógrafos de balé, tem vários grandes coreógrafos. E coreógrafas, mulheres coreógrafas, a gente fica... É difícil. É muito difícil quebrar. Muito difícil quebrar. Mas eu, se Deus quiser, tenho fé em Deus, fé no universo, eu vou conseguir também, que eu sou dessas. Enquanto eu tiver outro dia para viver, eu vou estar quebrando barreira. E eu acho assim, eu vejo essa dificuldade. Eu quero ser coreógrafa, eu quero coreografar mais ainda. E eu digo que eu sou coreógrafa, sim, até para, né, vamos dizer, para confirmar, né? Porque é muito fácil a gente ficar como professora, sempre aquela tia, aquela mãe, aquela... É fácil. É o que eles, né? É o que a sociedade sempre quer, que é a cuidadora, né? Mas aquela que traz a ideia, que traz a mudança, que traz... É muito difícil. É muito difícil. Mas também o muito difícil não me descoraja, não, pelo contrário. E isso também aprendi com a minha mãe, que é por você ser uma mulher negra, né? Pobre, né? Você vai quebrar barreiras, sim. Você vai superar. Você vai passar por cima. Por isso mesmo que você vai conseguir. Em nenhum momento você não vai conseguir, não tem saída. Tem saída, sai do Brasil. Vamos conversar sobre sair do Brasil. E aí, minha vida segue até hoje, né? Eu sou muito espiritual, eu estou sempre conversando com ela. É maravilhoso você contar isso, principalmente que você está trabalhando nessa tradução dessa reportagem que conta esse outro lado da Beatriz, que eu acho que é um lado que poucas pessoas conhecem, e acho que é maravilhoso você mostrar isso, porque, querendo ou não, você esteve com ela, então você contar esse outro lado, o lado de gostar de brincos, colares, de se vestir, tudo isso que todo mundo conhece muito o lado intelectual, mas ninguém conhece esse lado, então acho maravilhoso você contar que você está trabalhando na tradução disso. Quando, se tiver alguma coisa que você possa mandar para a gente divulgar mais para frente. Sim, com certeza. A gente vai adorar. Dia 5 de março, nós vamos ter uma live com a Universidade de Austin, Texas, que é com o time que eu estou trabalhando, o time de tradução e outras coisas, porque aí a gente começou com tradução, mas agora viramos um time, né? A amizade cresceu, acho que já vai fazer 2 anos que estamos conversando. É o Art Davis, que está na Inglaterra, que é britânico, e a Kristen A. Smith, que é a professora da Universidade do Texas, em Austin, e eu. E eu posso até mandar para você também o link da recente tradução para inglês, né? Porque aí no que começa a traduzir ela para essa língua que é tão
que é a língua, né, do mundo, vamos dizer, que é o inglês, outras pessoas vão conhecendo os meus amigos aqui, a minha família de Nova York também vai conhecer mais, saber o que ela realmente falava, o que ela realmente musicava, né, o que ela deixou de legado de riqueza, de conhecimento e de até soluções, sabe? Porque eu acredito que a minha mãe deixou soluções. Por isso que eu quero que ela cresça para o mundo, que ela saia, que as pessoas não vejam Beatriz como só uma acadêmica, que tem a sua poesia também. Estou trabalhando para que a poesia dela seja mais vista no digital, porque eu fiz um livro com um biógrafo dela, né, que é o Alex Hatz, um livro de poesia, mas tivemos um problema de divulgar o livro e de distribuir o livro de uma maneira maior, né, que eu li o nome do livro a todas as instâncias. Então, a poesia dela é muito interessante. Então, assim, para mim, como artista, eu entendi minha mãe, a intelectual, a personalidade Beatriz, eu entendi mais pela poesia. Eu fui entrando pela poesia. E aí, pela poesia, eu fui entrando nas outras, na intelectual. E a poesia era algo que eu, como criança, como pré-adolescente, adolescente, eu incentivava muito minha mãe na poesia. Eu pedia para minha mãe, escreve mais poesia, escreve mais poesia, mãe. Porque quando eu pedia para ela escrever mais poemas, mais eu entendia o que ela estava dizendo. Porque eu sou artista, eu não sou uma acadêmica. Eu nunca tive o acadêmico em mim, eu não tenho nada de acadêmico em mim. Eu tive, né, na infância teve momentos de comparação com a minha mãe e com meu pai, que foram acadêmicos. Meu pai é arquiteto urbanista, imagina. Dava aula para o ensino médio, quando ele era do ensino médio, em Cabo Verde. Era praticamente um gênio da matemática, mas meu pai era artista plástico. Era isso que ele realmente amava fazer, desenhar. E minha mãe, pintar, né, meu pai. E minha mãe, a poetisa, gostava de tocar o violão, gostava de, né, de se expressar pelas palavras, pelas letras. Então, eu herdei dos meus pais a arte. O intelectual também, mas o meu intelectual vem pela veia artística. E eles amavam isso, tanto meu pai como a minha mãe. Tem muita gente também que fala intelectual como se fosse algo só acadêmico, que eu não acredito, né? O intelectual está muito além de pensar que o intelectual é quem está no meio acadêmico. O intelectual está em vários tipos de outros trabalhos, o artístico principalmente. Eu acho que tem muito esse tabu também de falar o que é ser intelectual, que eu não concordo. O que é ser um intelectual, né? Eu não acho que intelectual é só acadêmico. Se intelectual fosse só acadêmico, eu não sei o que eu seria, porque eu me sinto intelectual. Na dança eu me sinto intelectual. Exatamente. Na dança eu me sinto intelectual. Em reuniões na minha companhia, né? No Teatro de Dança do Harlem, vou falar traduzindo para português, Teatro de Dança do Harlem, com o meu próprio mentor, Mr. Mitchell, o Arthur Mitchell. Tinha momentos que eu tinha umas conversas com ele que ele ficava assim, nossa, Betânia. Mas eu sabia que era uma coisa que estava dentro de mim, que não foi a escola que me ensinou, foi a escola da vida, e foi a arte que me ensinou. Vamos dizer, na escola de dança do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na Maria Oleneva, né? Há histórias em várias escolas de balé, de dança do Brasil, a história, aula de história da dança, música, né? E outras, composição de coreografia, né? Aula de coreografia, que era a aula de composição. E essas aulas, a aula de história, eu amava a aula de história. Amava. Eu lia sobre os grandes ícones da dança, e li sobre Isadora Duncan, que não é clássico, é o moderno, mas eu também, a gente vai sobre Pina Bausch, fiz trabalhos
Teve uma época aí no Brasil que eu ajudava as minhas amigas do Teatro Municipal que estavam fazendo faculdade de dança a fazer os trabalhos. E eu amava, entendeu? Eu amava estar fazendo isso. Eu amo estudar dança. Então, assim, onde é que fica o intelectual? Assim, eu não tive tempo para fazer faculdade, não tive tempo para fazer universidade, não tive tempo, porque enquanto eu deveria estar na faculdade, eu viajei o mundo. Foram entre 26 e 30 países. Sendo 4 continentes, né? África, Austrália, que é um continente que é... Qual é o nome da Austrália, gente? Qual é o nome do continente australiano? Oceania. África, Oceania, Ásia, Japão, China, Middle East. Como é que é Middle East? Médio Asiático? Que é a Turquia e Israel. América, Sul, Norte, América Central, lá. Então, assim, isso tudo foi minha vida, viajando. Depois eu me tornei mãe. Mãe solo. Quem disse que queria ter tempo para estudar, entrar numa faculdade? Até tentei, mas difícil. Eu ainda tenho... E agora eu trabalho com eu converso e eu trabalho com os acadêmicos. Eu cresci no meio acadêmico. Para mim não é novidade conversar com o acadêmico. Para mim não é novidade o que o acadêmico está falando. Para mim não é novidade o comportamento do acadêmico. Mas eu sempre senti que a minha mãe era uma acadêmica diferente. Ela era meio popstar acadêmica, artística, personalidade, uma coisa dessas, assim, dessas mulheres que não tem rótulo, que é tão grande, tão infinita, ser tão infinito que o rótulo não conseguia chegar nela. Então, assim, como eu, filha dessa mulher, passei por muitas comparações ainda na infância, e eu tinha déficit de atenção, né, que era um fator que eu sempre ouvia dentro de casa e de outras pessoas, não me lembro de estar ouvindo da minha mãe, mas tipo, Bethânia, não presta atenção, Bethânia é desligada, todo ano entrava em recuperação, e eu na escola era aquela criança que também... Aí vem pessoas e falam do fator de ser uma criança negra, e que, né, aí o professor já te deixa meio de lado. Então, isso também eu passei, né, passei preconceito dentro da escola, né, tem fotos de escola que eu estou lá por volta dos meus 10, 11 anos, que eu estou vendo a foto no grupo, a professora não deu um jeito no meu cabelo. Eu não gosto nem de olhar essa foto, eu usava um aparelho, teve uma época que eu usei aquele aparelho freio de cavalo, que eu era dentucista. E aí ela não tirou, ela não teve cuidado. Eu falei, poxa, professora, ela não teve cuidado. Meu cabelo tá com tufo assim, ó. Porque eu era criança que não parava quieta. Né? Não veio, pegou um grampo. Alguém tem um grampo aí? Eu faço isso com as minhas crianças, eu faço isso com meus alunos. Vem cá, deixa eu dar um jeito nesse cabelo aqui. Cadê meu? Eu sempre trago para minha aula de balé. Eu sempre trago, principalmente quando tem curso de verão, que vem crianças de vários lugares. Eu sempre trago um grampo, escova e elástico na minha bolsa. E eu vou te dizer uma coisa. Eu pego a criança que for. A maioria das crianças com que eu trabalho, que eu dou aula, são afro-americanas, são negras, latinas. Aqui, um pinguinho aqui, ali, crianças brancas. Não quer dizer que eu não vou pegar a criança branca e pegar... Vem cá, minha filha, esse cabelo tá... Vamos agitar esse cabelo, porque tá saindo por tudo quanto é lado. Entendeu? Não é que eu não vou pegar, sabe? Então, assim, para mim, quando eu vejo aquela foto, é complicado. Me ver como é que... É por isso que eu tinha problema na escola. E a ansiedade, uma questão de ansiedade muito grande. Então, eu não era
Eu não era, eu tinha ansiedade de chorar todo começo do ano, eu chorava, eu tinha crise de ansiedade, de voltar para casa chorando. A primeira semana era um chororô, eu odiava a escola. Odiava a escola. E odiava essa palavra. A vida é uma escola. Eu ficava assim, peraí, se a vida é uma escola, por que eu tenho que estar indo para a escola? Né? Na verdade, a vida realmente é uma escola. A vida fora da escola eu aprendi muito mais e me senti muito mais poderosa e cresci muito mais fora da escola. Eu não estou dizendo que escola não presta, mas na minha caminhada como criança negra, a escola foi uma tortura. A escola foi um lugar de prisão. Tanto quando eu chego no balé, e nos momentos na escola que eu podia me expressar artisticamente, escrevendo, que eu tenho esse dom também de escrever. Eu escrevo também poesia, não me considero poetisa. Não sei, de repente, escrevo poemas, escrevo muito. Eu gosto de escrever mais do que ler. E escrevo, gosto de escrever, gosto de desenhar, gosto de desenhar roupas, gosto de desenhar vestidos, gosto de desenhar deusas, gosto de desenhar borboletas, eu gosto de desenhar. Eu tenho outros talentos, mas esse talento... E quando chegava esses momentos na escola de mostrar esse talento, aí eu pulava na frente, ficava toda feliz. Teve um ano, que já foi lá para o final do ginásio, vocês chamam ainda de ginásio, que eu ganhei até um prêmio de redação. Então, aí eu vi que o meu talento, vamos dizer, acadêmico era por aí, pela escrita. E aí, nessa época também, foi quando eu conversava muito com a minha mãe sobre a poesia. Então, houve essa influência e essa troca com ela, de escrever. Eu sempre me expressei melhor escrevendo até do que falando. Embora eu fale pra caramba, né? Se dá para perceber. Mas se a gente for discutir o papel da escola, da educação, também dá outra entrevista, porque querendo ou não, eu também acho que a escola ela é muito voltada por pregar essa carreira acadêmica, esse estudo em você tem que saber matemática, português, física, química, e muito pouco você vê dentro da escola o livre-arbítrio da criança escolher ir para artes, escolher ir para caminhos diferentes, porque cada criança é cada criança e a escola tenta moldar, às vezes, as crianças a serem coisas que elas não são, muitas vezes, em vez de deixar com que elas tenham na escola um jeito de se visualizar, de se ver para que caminho elas gostam de ir. Então, acho que a gente for se discutir isso, ia ser mais uma entrevista. Mas falando um pouco da sua carreira no balé que você estava falando, conta um pouco para a gente da sua trajetória, então, desde pequena no balé, quando você começou a fazer balé, quais barreiras você enfrentou, enfrenta até hoje? Conta um pouquinho para a gente disso. Eu comecei o balé porque eu tinha como... na verdade, a minha mãe tinha uma grande reclamação, como a minha mãe dividia, né? Vamos dizer, a minha guarda, vamos dizer, com as minhas tias, principalmente com a minha tia, que é a irmã mais velha da minha mãe, as duas irmãs mais velhas da minha mãe, que tá viva, graças a Deus, minha Dinda, né, minha madrinha, que é a Maria do Carmo Nascimento, e a falecida Rosa Virgínia do Nascimento, que eram essas também matriarcas, vamos dizer, da família, as irmãs mais velhas, e que ajudaram muito na minha criação, me criaram. Então, assim, eu tenho, né, 6 tias. 6 personalidades fortes, as 6 são lindas, né? Muitas delas já faleceram, mas, assim, ali naquele momento era aquele mulherio forte, bonito, todas elas eram lindas, assim, nossa, muito bonitas. E eu me lembro, a mãe de uma colega minha chegou para me pegar no final de semana, minha tia foi me buscar, aí ela falou assim, nossa, essa família só tem mulher bonita, são todas lindas, meu Deus do céu! E eu, assim, toda orgulhosa,
Aí, a questão era problema ortopédico. Vários probleminhas, eu nasci toda, né? E era essa coisa assim, mas a Betânia nasceu toda tortinha. Uma vez eu ouvi isso. Nasceu toda tortinha, a Beatriz nasceu perfeita, a Betânia nasceu cheia de coisa. Dente torto, perna torta, pé torto. Que coisa, né? Eu escutei isso. Aí, o que aconteceu? Aparelho. Até óculos, um momento. Aí minha mãe falou, chega de óculos. Arrancou o óculos e falou assim, ela não é boneco. Minha mãe falou, não é boneco. Bota ortopédica, aparelho e óculos. Aos 7, 8 anos de idade. Aí minha mãe falou, não. Que isso? É uma pessoa, isso é um ser humano, isso não é um boneco. Aí, a bota ortopédica me incomodava. Me incomodava. Aquela botinha ortopé. E eu acho que teve um momento que eu me revoltei no meio da rua. Peguei a bota, joguei no meio da rua, joguei no asfalto. E Betânia, não sei o quê. Não aguentava, tinha que brincar de bota. Vi minhas fotos com 3 anos, 4 aninhos, eu de calcinha, aquelas calcinhas de babado, branca, e a bota pelo menos combinando, a botinha branca. Eu usei a botinha também, a minha infância toda. Era horrível. Eu tô muito bonitinha na foto, eu era muito bonitinha. Falei, oh meu Deus, tadinha. Eu lá, peladinha, só com a calcinha e com a bota, de calcinha e bota. E aí, teve essa revolta da minha mãe, essa chamada da minha mãe, falou, gente, vamos parar com isso, a criança é um boneco, não é uma criança, né? Vamos parar. E aí foi quando decidiram, minha tia, me levaram no ortopedista de novo, o ortopedista falou, olha, já tá com 8 anos, vai fazer 9 anos, é melhor colocar, essa é uma hora boa para colocar no balé, né? Que o balé é bom para ortopedia. Mas vamos, observa, o balé, quando começa com 3 anos, se é aquele balé louco, assim, que vai abrir a criança, botar aquele pé assim, a primeira posição, não é bom, sabia? A idade ideal para começar a abrir, vamos dizer que hoje em dia seriam uns 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade. 7 anos começar muita coisa no chão, 8 anos, levanta, 9 anos, aí vamos embora. Entendeu? Treino de balé, eu sou contra começar a treinar uma criança de 4 anos e começar a botar. Eu não gosto nem de ver esses vídeos. Porque lá na frente vai dar problema ortopédico, problema de coluna. Problema. A pessoa com 40 anos já tá mancando. Não é para ser assim. Entendeu? Então, assim, com problema de quadril, sabe? Vai ter que ter operação de quadril, operação de joelho. Enfim, a maioria. Então, assim, o que aconteceu? Eu comecei com 9 anos, o ortopedista recomendou a aula de balé começar a aula de balé. Com 9 anos eu comecei, uma das minhas tias, minha tia Zélia, Maria Zélia Nascimento, foi na frente de todo mundo, entrar aqui, foi escrever a Betânia no balé. Aí me inscreveu no balé lá em Copacabana. E aí, eu vi aquele rebuliço em casa, aquelas conversas, né? Elas todas conversando. Vai começar balé. A Regina chegou com a sapatilha e a meia. Aí eu falei, eu vou fazer dança. Fiquei toda animada e achava que eu ia fazer jazz e sapateado. Porque minha mãe assistia muito esses filmes de musical. Minha mãe gostava muito de assistir aqueles filmes de musical. Eu vi o sapateado, eu vi o jazz, eu vi a West Side Story. Achava lindo, 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 lindo quando eles começavam a dançar. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que o balé não era aquilo, né? Aí eu falei, mãe, eu quero fazer jazz e sapateado. Ela, não, começa a fazer o balé e depois você passa pro jazz sapateado. Aí eu falei, tá bom. Aí eu cheguei no balé, com 9 anos de idade, foi a minha primeira aula. E eu cheguei no estúdio, quando eu cheguei no estúdio, eu entrei em estado de choque. Porque pela primeira vez, na escola já era uma das crianças pretas, mas tinha os meus primos e tinha outras crianças pretas na escola.
Embora eu estava numa escola que hoje em dia se chama criativista, ou escola, na época, chamava-se Escola Experimental Montessori, aquela escola mais aberta mentalmente, né, que foi a escola ativa, qual eu fiz parte, e tinha meus primos e tinham outras crianças negras, afrodescendentes, então tinha uma coisa meio mesclada ali. Quando eu entrei na aula, quando eu entrei no estúdio de dança, não tinha uma criança preta. Não tinha uma criança nem que chegasse perto de ser uma criança mestiça. Eram absolutamente brancas. Era em Copacabana, vamos combinar. Não era nem na zona norte do Rio de Janeiro, né? Era em Copacabana. Então, a população ali era a maioria, a classe média alta, que é Copacabana, é perto de Ipanema, né? Então, as meninas que estavam fazendo aquela aula eram meninas ali daqueles arredores da Zona Sul. Entrei em estado de choque. Eu fiquei chocada. Eu nunca vi. E eu me lembro muito bem de ver as meias rosas e as sapatilhas rosas combinando com a cor da pele delas. E eu olhava para a minha pele e não combinava. A meia ficava meio clara demais. Ficava branca a meia. Que tocava na minha pele, que isso aqui, essa cor que eu tô agora, eu tô no inverno. Eu não pego sol desde agosto. Sabe? Então, assim, o que aconteceu? Eu sou bem mais preta no Brasil, né? Vivia na praia e tal. Então, assim, a meia tocava, né, na minha pele, não combinava. Eu estava vendo que não combinava. A sapatilha não tinha nada a ver. E eu voltei para casa revoltada e reivindiquei, me argumentei e falei, olha, isso é a mãe. Cheguei para minha mãe, aí foi quando eu cheguei para minha mãe e falei, mas o que está acontecendo? Você fala de negro o tempo todo e você me coloca numa situação dessa? Eu não gosto disso, eu não quero fazer balé. Ai, mas era uma fase de briga e eu revoltada, e eu falando, não quero ir para aula. Aí eu nunca vou me esquecer que apareceu uma vez na televisão uma bailarina dançando, aí o pessoal, lá, Beta, lá, balé! Aí eu fui, mudei o canal. Falei assim, eu não quero ver. Eu não gosto de balé, vocês estão me obrigando. Aí, por que não sei o quê? Todo mundo ficava assim. Aí eu falei, porque não tem nada a ver comigo. E a imagem me machucava, porque no fundo eu gostava. No fundo eu estava gostando da música, no fundo eu estava gostando dos movimentos. Quando eu tinha 3 anos, meus pais se separaram, a minha primeira modalidade de dança não foi balé, foi a capoeira. Eu fui morar na Salvador com a minha mãe. E aí eu tive momentos em roda de capoeira. E eu aprendi. Um dos amigos da minha mãe frequentava a roda de capoeira, e como minha mãe deixava de vez em quando com os amigos para ela ir fazer o estágio dela, eu fiz capoeira um pouquinho. Então o balé me remeteu à capoeira. A coisa do movimento de perna, a coisa disso aqui, do movimento disso aqui, da capoeira. E aí o balé me trazia isso. Esse movimento ondulado, essa coisa. Eu, no fundo, gostava, mas a representatividade não estava lá. Então, eu argumentei muito, eu me fiquei revoltada. Aí foi quando minha mãe conseguiu, finalmente, pegou informação e conseguiu informações do Dance Theater of Harlem, do Teatro de Dança do Harlem, do Alvin Ailey. Ela veio com um livro, veio com uma revista que tinha imagens de bailarinos negros. Foi aí que eu vi que existia pessoas como eu fazendo balé, tendo uma carreira, tendo uma profissão. Porque eu já estava apaixonada pelo balé. É como se você está apaixonado por alguém e você não quer assumir que você está apaixonado. Sei. Porque a pessoa é feia demais. Ou porque a pessoa é bonita demais. E você não quer ficar com essa pessoa, porque é bonito demais. Ou então, sabe? Essa era uma das questões que a gente ia fazer para você, assim, que a gente queria levantar, essa questão da sapatilha, né?
Porque até anos atrás não tinha sapatilhas para combinar com a cor de tela negra, né? Foi recentemente, em 2018, eu vi uma notícia. Então, Isabela, 2018 foi quando uma das maiores companhias de fazer sapatilha, a Free de Londres, uma das empresas de fazer sapatilha mais tradicionais do mundo, Frieds of London. Essa é a empresa que faz as sapatilhas para o Royal Ballet, para o balé da coroa britânica. Muitas bailarinas em várias companhias do mundo usam Frieds. E aí a Frieds finalmente não decidiu à toa, através da bailarina Cira Robinson, uma bailarina afro-americana, que está incluída na minha família do balé. Aliás, assim, tipo, minha sobrinha no balé, ela me chama de tia. Linda, linda. A Cira está na companhia... a Cira está na companhia Ballet Black, em Londres. Ela foi aluna do Dance Theatre of Harlem. E a Cira foi à luta. Ela chegou na loja da Frieds e falou: por que vocês não fazem uma sapatilha da minha cor? E eles falaram: nós não temos. Como? Como não? Não tem como, a gente não faz. Mas vocês fazem sapatilha vermelha, sapatilha preta, sapatilha azul. Quando chega no Natal, eles fazem uma árvore de Natal com sapatilhas vermelhas. Você tem vermelho, você não tem marrom? Não temos. Aí a Cira foi na fábrica de tecidos, pegou aquele cetim da cor dela, pegou um sample da cor dela, e alguns que tinham tons mais claros, como o meu, um pouquinho, como o meu, e um outro ainda mais claro, que seria bege, e levou para a Frieds. E exigiu praticamente que elas fizessem uma sapatilha. Pregou na Carol aqui, ó. Tem sim. Agora vocês vão fazer uma sapatilha marrom para mim e para quem for mais. E aí o que aconteceu? Elas fizeram a sapatilha. Agora elas levam, a companhia leva, a Frieds leva os aplausos e o salvador da terra em sapatilha marrom. Mentira. Uma bailarina, uma mulher negra, uma bailarina preta, escura, que foi atrás e não aceitou um não como resposta. Lá em Londres. O que aconteceu? Quando eu estava na escola, na escola de dança do Teatro Municipal, toda a minha trajetória no Brasil, eu sempre usei sapatilha rosa e meia rosa. Eu via nas fotos as sapatilhas, quando eu... da companhia do Dance Theatre of Harlem, marrom. Achava lindo. E eu realmente não via a hora de um dia poder usar essas sapatilhas. Só que eu tinha que... né, a minha vida de balé no Brasil foi toda como aluna. Então, eu tinha que seguir o uniforme. Então, eu segui o uniforme. O balé, ele é como um exército. Ele requer muita disciplina, né? Requer muita disciplina. Isso quer dizer que não adianta você querer revolucionar uma escola. De jeito nenhum. Teve uma aula lá na frente, eu estava no nível técnico lá da escola de dança, uma aula mais livre, que aí eu vim com a meia marrom. Eu não sei se eu deixei a minha sapatilha rosa. Mas eu fui com a meia marrom e alguém chegou para mim e falou assim: por que você tá com a meia marrom? Eu achei a meia marrom em casa, uma das minhas tias deve ter trazido das viagens que ela fez para a Europa. E tinha uma meia marrom, uma meia calça. Meia de usar em evento, em festa, em coisa. E eu coloquei e fui para a escola. Quando eu cheguei na escola, alguém, que eu não me lembro quem, um rapaz até, chegou e falou assim: nossa, parece ficar sujo. A aparência fica suja. Eu falei: mas eu não sou suja. Eu sou negra. Eu sou preta. Eu sou suja?
Aí ele, não. Então por que você está chamando minha meia de suja? Não, mas que aparência. Eu falei assim, não quero continuar com esse assunto. Eu devia ter 15 anos. E aí, o que aconteceu? O tempo passou, eu sempre vi o Dance City of Harlem com a meia marrom. Quando eu cheguei aqui, que eu fui ver, e eu entrei para a escola, e eu não vi a hora. Quando eles chegaram, sua meia vai ter que ser marrom, sua sapatilha vai ter que ser marrom. E eu saí correndo. Eu saí correndo para aprender. Aí eu me lembro que a gente tinha que descer lá na Miss Wynn, que era na parte de baixo, basement, não sei como é que é em português. E a Miss Wynn ensinava a gente, que é outra história, essa pessoa chamada Zelda Wynn, que Deus a tenha, que era uma costureira, uma designer negra, afro-americana, que o Mr. Mitchell era como se fosse a mãe do Arthur Mitchell. E nada mais, quando eu cheguei aqui, a Miss Wynn já tinha uns 80 anos, era uma senhorinha. A Miss Wynn deve ter falecido com 90 e tantos anos. Mesmo assim, o Mr. Mitchell chorou, que parecia que foi a mãe dele que morreu. Foi praticamente a mãe dele que morreu. E o que aconteceu? Miss Wynn foi a primeira designer, a mulher negra que fez, sabe do que ela fez? A roupa da Playboy Bunny, da coelhinha da Playboy. E aí eu descia lá, mas ela naquela época ela já era aposentada e tinha o ateliê dela lá embaixo. Tá hoje ainda intacto lá no Vale do Harlem. Eu tenho grandes lembranças muito carinhosas dela, que eu não falava nem inglês direito, e ela me recebia, eu ficava lá quietinha, e ela também não conversava muito, mas eu me sentia assim, eu precisava de uma figura de vovó para mim, perto de mim, né? E aí foi aí que eu aprendi, aí ela veio, trouxe a meia da minha cor, ela vinha, botava assim do lado, aí botou a meia, essa aqui é essa cor, o nome é não sei o quê, aí eu anotei no nome, e isso aqui é a sua cor de sapatilha. Aí tinha o spray, que tinha que sprayar, aí acho que é essa cor aqui. Aí tinha o nome, a gente sprayava a sapatilha e ganhava meia. E aí eu fiquei feliz da vida. E no momento que eu coloquei a meia e a sapatilha marrom, eu me senti mais eu. A minha identidade foi ali assegurada. Eu era eu totalmente. E claro que a minha linha de pé e de perna ficou bem melhor. Dava para ver mais a minha musculatura, dava para ver mais a continuidade da linha. Como você vê aqui a continuidade da linha. Né? E a mesma coisa com o pé e minha perna. Então, se eu estava com colã e você me via de longe, eu estava inteiramente eu. Eu não estava cor de... Por que eu sou cor de rosa embaixo? Eu não sou cor de rosa embaixo. Né? E aí... essa foi a nossa vida no Dance City of Harlem, no Teatro de Dança do Harlem. E nós todas que entrávamos para a escola ou para a companhia, tínhamos esse hábito de sempre estar com a meia rosa, com a meia marrom e a sapatilha marrom. Eu ia fazer aula fora, ia de meia marrom e sapatilha marrom. Se as pessoas olhavam estranho para mim, eu nunca me liguei nisso. Hoje em dia, algumas alunas minhas vieram me falar, me olharam estranho que eu estava de meia marrom e sapatilha marrom. Eu falo, não se preocupe, porque hoje eu converso com as novas gerações. Então, assim, o que aconteceu? Durante a minha carreira, houve tentativas de ter uma sapatilha da minha cor. A Capésio, né? Fazia a minha Special Order, que era a sapatilha... Isso eu já estava solista da companhia, então fazia a sapatilha costumada, custom made, que era sob medida para mim, né? Que foi maravilhoso isso. E aí eu tive essa conversa com ele. Será que não dá para fazer da minha cor? Marrom? Porque usa a minha marrom. Aí nós vamos tentar. Mas naquela época a tecnologia ainda não estava avançada, isso são anos 90. Isso vamos dizer que é 1900, final dos anos 90. Isso no máximo, isso é 2000. Não é 90 não, 2000. Quando eu fiz Special Order. Exatamente, 99, 2000. E aí ainda não tinha essa tecnologia de usar a cor exata. Não sei porque, alguma coisa com a indústria têxtil. E aí eles tentaram fazer
uma cor mais perto da minha, mas mesmo assim ficou mais ou menos. Ficou ainda um pouquinho bem claro. E eu ainda tinha que passar o spray, mas eu não passava tanto o spray como eu passava antes. Eu passava um spray bem mais leve, só uma cor. Dessa vez não tinha que misturar a cor. Por eu ter uma cor menos, mais ou menos, né? Assim, tipo, vamos dizer, eu não sou totalmente o marrom escuro, não sou totalmente o marrom claro. Eu tenho um tom vermelho embaixo, né? Vamos dizer, um tom, vamos dizer, cor de tijolo, vamos dizer assim, né? Então eu misturava. Quando eu comecei a ter essa sapatilha, não precisava mais misturar. Eu passava só o marrom escuro em cima e dava aquele tom certo na minha sapatilha com a minha meia. Foi uma tentativa, isso em 99, 2000. Aí o tempo passou, eu continuei dançando com a sapatilha até parar de dançar. Ainda tem alguns pares aqui em casa. E aí veio, né, as outras gerações, veio a Ingrid Silva começando a mostrar no YouTube como ela fazia a sapatilha dela, e aí começou a criar essa conversa, que elas pintam sapatilha de marrom. Então, na social media, começou a se tornar uma coisa grande, né, porque a social media, ela abre para o mundo mesmo e tem muito mais visibilidade. Mas a história da sapatilha marrom, ela não começou agora, 2 anos atrás com a Frieds. Ela começou em 1971, quando Lance Stevenson, que hoje tem um outro nome, Amina Al-Muhammad, que ela se tornou parte da nação islâmica aqui nos Estados Unidos, ela se tornou depois islâmica, mas o seu nome, né, original, vamos dizer, Lance Stevenson, chegou um dia no estúdio com a sapatilha marrom e a meia marrom, e o Arthur Mitchell viu e falou: nossa, que interessante, gostei. Gente, daqui por diante eu quero todo mundo assim como a Lance Stevenson. Como a Lance. E aí todo mundo começou a pintar a sapatilha de marrom. Aí que começa. Então, quando nós vamos falar de sapatilha marrom e meia marrom, da cor da pele, né? Não podemos deixar de falar o nome Arthur Mitchell, Lance Stevenson e o Teatro de Dança do Harlem, que foram os que começaram com essa tradição e foram que tiveram coragem de seguir carreiras e uma companhia inteira onde todos tinham a sua cor de pele. Independente da cor de pele que tivesse. Se chegasse uma menina, por exemplo, que nós tínhamos na companhia de origem italiana, não afro-italiana, italo-american, que a gente chama aqui, italo-americana, italiana, ela pintava a sapatilha da cor da sua pele. Porque, né, a brasileira, italiana, não é aquela cor que tem na Alemanha, né? Tem o tom marrom embaixo, que aqui chamam olive skin, né? Que tem aquele tom da cor do Mediterrânea, vamos dizer, do povo do Mediterrâneo, né? A mesma coisa meninas asiáticas que chegaram na companhia, que chegaram de Taiwan, que foi uma colega minha, Peiyu, que vem de Taiwan. Teve outra menina que esqueci o nome dela, japonesa. O que elas faziam? Também pintava sapatilha, tinha um tom mais amarelado, mas era a cor delas. Então, todas nós tínhamos nossa identidade estava ali com a gente, da cabeça aos pés. E essa é a grande beleza da companhia do Teatro de Dança do Harlem. Mas essa beleza deveria ser expandida. E hoje em dia há esse movimento de bailarinas de cor, de bailarinas de diferentes etnias que estão, né, fazendo essas campanhas, estão nesse ativismo, nesse movimento, nessa militância, para terem elas como elas mesmas, de Ingrid Silva a bailarina asiática como... Qual o nome dela, gente, que está no Balé do Canadá, que é de origem asiática também, esqueci o nome dela, que é ela tem aparência asiática, mas ela é de origem de Trinidad, que ela é uma bailarina lindíssima e ela usa realmente a sapatilha da cor dela.
e você não sabe se ela é, o que ela tem uma muito misturada, muito bonita, né? E ela parece uma japa bem morena, né? E você vê todas elas, muitas delas, né? Tendo assumindo a sua total cor e identidade. Então, você sentiu muita diferença, então, de quando você era bailarina no Brasil e depois passou a ser bailarina aí nos Estados Unidos, você percebeu, então, essa diferença? Sim, percebi essa grande diferença, porque no Brasil eu passei, né, por questões do racismo estrutural, né? E era um grande bloqueio no meu dia a dia, né? Era um grande, não só um bloqueio, mas uma violência que eu passava diariamente, né? Eu me lembro que uns anos atrás eu fiz uma entrevista para o Brasil e eu falava assim, vamos fazer piruetas, e uma citação, que acabou sendo minha citação, eu ainda tenho que registrar isso, porque daqui a pouco alguém vai usar de novo. Eu falava, vamos fazer piruetas em cima do racismo. E eu falava um pouco da minha experiência no Brasil, e aí veio uma pessoa, uma mãe de uma das minhas colegas de escola de dança, e falou assim, eu me lembro de você na escola de dança, bem altiva. E eu fiquei assim, olhando aquele comentário dela, não entrei em discussão, mas eu só observei por que ela falou que eu era altiva. Por que eu era altiva? Eu era altiva. Eu sou altiva. Eu venho de mulheres altivas. Mas ela teria falado isso para uma menina ou por uma outra colega da filha dela branca, que ela era altiva. Entendeu? Então, assim, essas coisas eu passava diariamente como adolescente, como pré-adolescente, no meu dia a dia. Me chamaram de professor, meu grande professor, Johnny Frank, até me lembro de falar, você é muito rebelde, E eu ficava assim, onde é que está minha rebeldia, meu Deus do céu? Por que eu sou taxada de rebelde? Por que isso? Não era rebelde. Eu tinha autodefesas, porque se eu não tivesse, eu não teria chegado onde eu cheguei. Mas quem impunha as coisas para eu me defender ou ser altiva era a sociedade. Então, não é assim, no Brasil eu não tinha o meu espaço, no Brasil não tinha espaço para mim, não havia representatividade, era muito difícil. Eu empurrei o máximo que eu pude no Brasil. Eu ainda consegui entrar para o corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde eu não era nem de maior ainda. E mesmo assim, eu passei por microagressões diárias dentro do Teatro Municipal, do teatro, ali, daquele prédio ali na Cinelândia. Eu passei por microagressões diárias. Coisas que, se eu denunciar, eu não sei. Entendeu? Eu acho que eu iria precisar de um advogado para dizer o que foi dito a mim. Questões quanto ao meu corpo, o meu traseiro, a minha bunda, de dizer que a minha bunda era grande demais para o meu corpo, dizer que a minha bunda africana estragava o resto do meu corpo, porque eu era magrinha, mas eu tinha uma bunda. Era aquela bunda dela que atrapalha tudo. Imagina você ouvir isso aos 16, 17 anos. E passar anos cobrindo a bunda depois. Querendo cobrir a bunda de qualquer jeito, na hora da dança. Na hora da aula de balé. Na praia não, tava nem aí. Eu tava vivendo com as minhas amigas, todo mundo no Brasil, aquele biquíni desse tamanho. Não era isso. Era que na hora de entrar no estúdio de dança, vinha, eu tenho que esconder isso. Eu tenho que fazer com que isso fique mais achatado.
Como é que eu vou achatar minha bunda? Eu ficava no espelho tentando encaixar e olhava, eu fazia assim com a mão atrás para ver se dava para baixar a bunda. Passou pela minha cabeça fazer operação para diminuir, tirar a carne da bunda por causa do balé. Aí que aconteceu? Cheguei aqui nos States, cheguei aqui no Balé do Harlem, uma das minhas primeiras aulas eu vi a Kelly Saunders, magrinha com bundãozinho assim, uma bundinha bem lá. Eu, é que nem eu! Que legal! I'm home, eu tô em casa. Então, quando eu cheguei aqui, curou muito essa questão do corpo, que no Brasil foi tão discriminada, né? E não só já ter uma probabilidade de ser curvilínea, apesar de ser super magra, mas eu era uma magra curvilínea. É assim que fala, curvilínea? Mas mesmo assim, era um probleminha. E assim, quando eu saí do Brasil, eu ainda estava, eu não tinha nem 18 anos ainda, eu ia completar 18 anos ainda. Então, o que aconteceu? Eu ainda não tinha desenvolvido o corpo. Eu ainda estava bem magrinha, palitinho. E com um balé todo dia, que eu fazia balé o dia inteiro. Eu chegava na escola de dança 1h da tarde, começava a nossa aula. Eu acabava na academia Johnny Franklin às 8 da noite. Então, era o dia inteiro. Então, eu estava muito... Assim, você vê fotos minhas quando eu era, assim, com 14 anos, que eu tô assim... Você vê eu toda... Essa é uma pequena atletazinha. Mas, mesmo assim, havia essas coisas. E não é o caso de que, quando eu estava na escola de dança, não havia meninas maiores do que eu, com a perna mais grossa do que a minha. E não tiveram que ouvir isso lá na frente. Lá na frente, eu vi, não na escola de dança. Na escola de dança, não. Na escola de dança, as minhas professoras sempre foram... Eu vou dizer sempre isso. Na escola de dança, as minhas professoras sempre foram maravilhosas. Eu tive a benção de ter Dona Consuelo Rios, ter Didi Eggs como minha professora, Jaci, a Luciana, que foram mulheres que nunca entraram nesse assunto comigo. Nunca entraram nesse assunto comigo. Graças a Deus. Eu tive a benção das minhas professoras, realmente. Mas quando chegou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na companhia do Teatro Municipal, essa diretora, na época, me perseguiu. E com isso, ela perseguiu tudo que era meu. O meu corpo, a minha cor, o meu cabelo. E aí foi difícil. E aí eu perdi a esperança. Então, essa é a diferença aqui no Brasil. Se eu tivesse ficado no Brasil, minha carreira não teria seguido. As minhas metas eu não teria alcançado. Eu tinha o sonho de me tornar uma primeira bailarina um dia. Eu tinha o sonho de dançar o Pássaro de Fogo um dia. E eu não ia conseguir isso no Brasil. Por mais que minha mãe fosse positiva, apoiadora, maravilhosa, até minha mãe chega a um ponto e falou assim, tá na hora de você ir embora. Vamos conversar sobre isso. E aí eu sentei para conversar, ter uma reunião com as matriarcas de Nascimento e combinamos de eu partir do Brasil. E com o apoio do meu pai, lá de longe, mesmo assim meu pai também falou, vai embora. E aí eu vim embora para cá, e aí a diferença é essa. Aqui, quando eu cheguei aqui, eu me tornei a imigrante latina, brasileira. No Brasil, preta, pobre. Então, assim, metade africana, que não contava, que eu acho que no momento que eu falava que eu era metade africana também, ficavam meio... Porque eu não era metade alemã, eu não era metade francesa, eu era metade africana. Que também é um... No Brasil não tem essa, né? O Brasil gosta de ver o metade europeu, não metade africana. Então é isso. Essa é a diferença. Ai, Betânia, a gente gostaria de fazer muitas outras perguntas,
Mas eu acho que a gente pode encerrar por aqui hoje. A conversa foi muito gostosa, o tempo passou voando. A gente está muito grata por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo corrido para nos contar um pouco sobre as suas vivências como bailarina, contar um pouco também sobre sua mãe para a gente. Então, muito obrigado mesmo. Nós gostamos muito de conversar com você e eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo também vai adorar. E agora a gente deixa um espaço para caso você queira falar mais alguma coisa, se despedir do pessoal. Olha, eu quero agradecer quem se interessou pela minha história primeiro, quem viu aquele post lindo que vocês fizeram no Instagram. Se vocês se interessaram pela minha história e vieram e tiveram paciência de me escutar, eu agradeço muito. Peço também que vai lá na página da minha mãe, Maria Beatriz Nascimento Oficial. E apesar de toda essa história do balé, eu tenho agora o meu trabalho também ser curadora da minha mãe, né, levar o legado da minha mãe pelo mundo. Então, quanto mais vocês souberem de Beatriz Nascimento, melhor para todos nós, né? Aprender sobre Beatriz, aprender sobre a história do Brasil, aprender sobre um Brasil resiliente, um Brasil forte, um Brasil que não é vítima, né? Um Brasil que tem uma história riquíssima em cultura, em espiritualidade e que tem um futuro, Nós brasileiros temos que acreditar em nós mais, né? Somos um povo que merece um país melhor. Nós merecemos o nosso país em nossas mãos. Todos nós, todos os brasileiros, né? Incluindo o negro, o indígena, povo originário desse país. Nós temos muito que protegê-los, apoiá-los. Com essa questão de pandemia, a gente vê as injustiças que estão se fazendo no Brasil. Quem está desgovernando esse país? Então, vamos lutar por um país melhor, um país que nós brasileiros merecemos como um povo bonito, um povo que consegue, como eu, sair do seu lugar, fazer e criar outras coisas fora, nos Estados Unidos, conseguir competir com o tal do americano, que não é brincadeira, e vencer. A gente vence, a gente consegue, nós temos muita coisa boa, nós temos uma raiz fortíssima, a raiz africana, a raiz indígena e a raiz, sim, europeia, né? Essas influências que fazem o nosso país, né? Faz o nosso país essa coisa colorida, a raiz asiática também, sabe? Faz esse país, então, assim, eu quero agradecer por estarem aqui, mas vamos continuar a pensar positivamente, com esperança, usar a esperança como uma força, como um instrumento de força, não usar a esperança como algo que a gente fica esperando acontecer. Vamos reconstruir nosso país, vamos defender nosso país, vamos proteger nosso país onde quer que a gente esteja. Estou aqui nos Estados Unidos, em Nova York, trabalhando no Teatro de Dança do Harlem. Há 2 semanas atrás eu fiz um trabalho lindo com bailarinos afro-brasileiros, brasileiros e de origem indígena também. Fiz um curso pré-profissionalizante. Foram 2 semanas pelo Zoom, pela plataforma do Teatro de Dança do Harlem. E eu vi como somos fortes, como somos resilientes, como somos talentosos, como somos bonitos. Nós somos bonitos pra caramba. Então, não vamos deixar essa nossa peteca cair. Vamos proteger nosso país, a nossa fauna, a nossa flora, o nosso ecossistema, que nós temos muito ainda, muitos séculos e muitos milênios aí para fazer desse país uma verdadeira potência. É isso. Essas suas palavras agora eu acho que são de suma importância nesse momento, né, que a gente está vivendo. É sempre importante. E, então, Bethânia, obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Pessoal que está assistindo, se você gostou dessa conversa com a Bethânia, deixa aqui o like no vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal de novo. A gente vai deixar na descrição a página da sua mãe aqui para o pessoal entrar. E compartilhe também esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Obrigada por assistirem até aqui. Até a próxima.
Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.